Olá, bom dia. Estamos começando o Poder e Negócios deste domingo e a nossa convidada especial de hoje, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco, doutora Germana Laureano. Doutora Germana, muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa de hoje. Bom dia para você, Ciro. Bom dia para todos os telespectadores. É uma satisfação para mim participar do seu programa e estar no domingo aqui conversando com todos os telespectadores. E para quem está em casa, né, muita gente conhece, né, e ouve falar muito do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, né, mas nos últimos anos o Ministério Público de Contas ele veio, né, numa ativação muito forte, principalmente essa questão de corrupção, de investigação. Qual é a atuação, doutora, realmente do Ministério Público de Contas, né, que está ao lado do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para quem está em casa entender como é que funciona, né, essa instituição tão importante aqui para o Estado? Adorei sua pergunta, porque é um desafio para a gente conscientizar a sociedade de que o Ministério Público de Contas não é um departamento, não é uma secretaria, não é um órgão do Tribunal de Contas. É uma instituição, mais uma, que atua no controle externo da administração pública, que atua junto ao Tribunal de Contas, é o advogado da sociedade junto ao Tribunal de Contas. A gente costuma dizer que somos os olhos do cidadão dentro do Tribunal de Contas. Então, todos os processos que passam pelos olhos do Tribunal de Contas têm a nossa participação. Em todo julgamento que acontece no Tribunal de Contas tem um membro do Ministério Público de Contas. Nós recebemos denúncias diretamente lá no Ministério Público de Contas. O cidadão pode escolher se faz a denúncia diretamente ao Tribunal de Contas ou se nos aciona. Nos últimos 4 anos, para você ter uma ideia, essa conscientização a gente conseguiu aos poucos. Em 2018 nós recebemos cerca de 50 denúncias do cidadão diretamente lá no Ministério Público de Contas, e esse último ano, 2021, esse número saltou para 250 mais ou menos. Então, é um desejo nosso que você que está em casa saiba que nós somos o seu advogado junto ao Tribunal de Contas, que é um órgão que controla a aplicação dos recursos públicos, a correta aplicação, o recurso que é meu, é seu, é nosso, é de todos nós. E a senhora estava explicando que se um conselheiro do Tribunal de Contas, ele determina alguma situação, o Ministério Público de Contas é ele que tem essa autonomia até de rebater essa decisão, ele é que também vai de encontro, né, com o Tribunal de Contas. Isso, nós no Ministério Público de Contas, somos o único órgão no sistema de controle externo legitimado para recorrer das decisões do tribunal. Então, todo o processo que tramita no Tribunal de Contas, ele passa por uma fase que a gente chama de instrução. O que é isso? Tem auditores concursados que apontam se os recursos públicos, aqueles dinheiros que foram arrecadados da sociedade sob a forma de impostos, de taxas, foram ou não bem aplicados. Então, se um auditor aponta que um recurso não foi bem usado, se houve um desvio, né, e na hora do julgamento o grupo de conselheiros lá entende diferente, aquele auditor ele não pode questionar. Mas nós, que somos os advogados da sociedade, formamos o Ministério Público de Contas, podemos questionar através do que a gente chama na área jurídica de recurso. Então, esse é um papel que nos é próprio. O membro, por exemplo, do Ministério Público Comum, o promotor de justiça, ou do Ministério Público Federal, o procurador da República, não pode. A competência exclusiva é nossa. Então, isso é importante que quem está em casa saiba, porque ele pode nos acionar, ele pode acompanhar a tramitação dos processos no tribunal e nos advertir para um equívoco que esteja ocorrendo lá. E a senhora chega no Tribunal de Contas nos anos 90, vai para a Procuradoria do Estado de Alagoas, mas depois volta, né, para o Ministério Público de Contas. A senhora assumiu a Procuradoria-Geral 2018-2019, foi reconduzida, né, para o biênio 2020-2021, só nesses últimos 2 anos foram 734 representações para os outros órgãos. Qual o balanço que a senhora faz desses últimos 2 anos que, tanto para o Ministério Público de Contas como para o TCE, foram 2 anos bastante difíceis por conta da pandemia, desse controle, né, de gastos que teve que ser bem cuidadoso, né, em relação a esses órgãos? Começando pela minha história pessoal, eu acho que o destino foi curioso comigo, porque toda a minha vida de trabalho foi dedicada ao serviço público. Eu comecei ainda na faculdade, eu fiz concurso público para um cargo que era de nível médio à época no Tribunal de Contas. Hoje nem existe mais esse cargo, existe, mas o requisito de escolaridade exigido para a assunção não é mais nível médio. E passei 5 anos depois, fui
já formada, ser procuradora do Estado em Alagoas, passei por Brasília, passei 9 anos fora de Pernambuco e sempre com desejo de voltar, a gente quer voltar para a terra natal, né? E voltei meio que para a estrutura do controle externo, que foi onde eu forjei a minha personalidade como servidora pública, para atuar junto ao tribunal, não mais no tribunal, mas junto ao tribunal, no Ministério Público de Contas. E o maior desafio que eu enfrentei, eu acho, na minha carreira, foi assumir a Procuradoria-Geral, porque eu fui conduzir uma instituição pequena, mas formada por 8 mentes muito brilhantes, que são dos meus colegas. E os últimos 2 anos, eu acho que para todos que integram o serviço público foram muito desafiadores. Seja para quem está na gestão, que teve que se deparar com o enfrentamento de algo muito inovador, ninguém esperava, uma pandemia, que exigiu muito do gestor, de como enfrentar aquilo, seja para quem estava na linha de frente, lidando com a saúde pública, seja para quem estava sentindo os efeitos daquilo, assistência social. A gente viu que quem estava em situação de vulnerabilidade também sofreu muito. E para nós do controle tivemos que nos reinventar e criar uma nova forma de controlar. E como o volume de recursos públicos aumentou muito, de gasto público, por óbvio que a demanda pelo controle também aumentou muito. Então isso fez com que o volume de representações também aumentasse, porque infelizmente nós tivemos um nível de irregularidades que a gente não esperava se deparar. Nós estávamos diante de uso de recursos públicos para fazer valer a integridade física e a saúde das pessoas. Mas, infelizmente, nós tivemos aí, todos devem ter ouvido falar, irregularidades que envolveram compra de respiradores para usos veterinários, né? Então, isso foi algo que nos espantou, mas que nós tivemos que lidar com isso e lidamos da forma que a gente achou que deveria, representando a todos os órgãos de repressão de irregularidades. Acho que a lição que fica é que quem trabalha com controle deve ter como o primeiro objetivo deve ser orientar com a forma correta de gerir o recurso público. O papel pedagógico é muito importante, a prevenção deve ser o principal objetivo, mas nós não podemos também deixar de reprimir quando a situação requer repressão. Então, quando existe uma situação de expor a vida, a gente tem que tomar medidas mais drásticas, mais severas, e foi isso que fizemos. Até porque são 184 municípios, né? E durante a pandemia, acho que muitos, ou a grande maioria, decretando estado de situação de emergência, tendo que gastar realmente, abrindo leitos, né? De uma forma muito célere, né? Tudo tinha que acontecer muito rápido. Sim. Mas aí o gestor público tinha essa obrigação também de controlar esses gastos, né? Não, sim, sem dúvida. Foram todos os municípios pernambucanos que decretaram a situação de calamidade pública. Todos tiveram que se deparar com essa situação, porque o vírus não escolhe e não escolheu e alcançou a todos e de todas as classes sociais e de todos os rincões do país. Então, isso também permitiu uma troca muito grande, um compartilhamento de informações muito grande entre colegas de todo o país. Então, experiências bem-sucedidas de outros colegas de outros ministérios públicos de contas, de outros ramos do Ministério Público. Então, essa união, esse intercâmbio de informações permitiu que a gente pudesse controlar de uma forma mais eficaz. Também nos unimos com o gestor, porque nós também temos essa consciência de que temos gestão e controle, precisam se unir em prol da sociedade, porque o beneficiário, ao fim e ao cabo, das ações da gestão e do controle é o cidadão, né? Todos nós, a razão de existência da máquina pública, de uma maneira geral, que legitima a ação do aparato estatal, da burocracia estatal, seja de gestão e de controle, é o cidadão. Então, essas pessoas, esses segmentos, eles têm que conversar e têm que, na medida do possível, chegar a um acordo de como deve ser a melhor aplicação daquele recurso público. E na pandemia a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito feliz, eu diria, e a pandemia deixa esse legado, sabe, de que a gente deve procurar a convergência sempre. Quando ela não é possível, aí cada um vai desenvolver a sua missão e o seu papel, sabendo que a política pública tem que ser realizada e executada por aquele que é legitimado pelo voto para fazê-lo, que é o gestor.
Nós não elegemos prioridades de políticas públicas porque não temos legitimidade para isso. Agora, nós estabelecemos e apontamos quais são as possibilidades dentro da ordem jurídica. Esse é o nosso papel. E falando em convergência, que a senhora falou aqui, o Ministério Público de Contas não atua também sozinho, né? Ele tem parceiros como o Ministério Público de Pernambuco, a própria Polícia Federal. Recentemente, a Operação Literatos, né, teve o papel fundamental do Ministério Público de Contas. Como é que funcionam essas parcerias, né? O Ministério Público de Contas ele pode também ser o principal ativo ali de uma investigação, né? Pode começar ali no Ministério Público de Contas. Sim, nós temos até o próprio Tribunal de Contas é um parceiro muito assíduo nosso. Agora na pandemia, essa parceria ela recrudesceu muito, foram milhares de recomendações conjuntas que foram expedidas, porque houve muitas dúvidas de qual a medida, o que é exceção, porque no estado de exceção, que foi o que nós vivemos e ainda estamos vivenciando em certa medida, apesar de que não estamos vivendo, digamos assim, o auge da pandemia, mas ainda estamos em estado de pandemia. Então, qual é a exceção legal? Até onde eu posso ir que em condições normais eu não posso fazer? Então, nós expedimos muitas recomendações sobre vários assuntos, sobre admissão de pessoal, sobre festividades, sobre concurso público, sobre vacinação. Hoje, na última segunda-feira, nós expedimos uma sobre busca ativa em vacinação, porque infelizmente ainda existe muita gente que não tem nem a segunda dose, muito menos essa dose de reforço. Então, nosso principal objetivo, como eu já disse, é conscientizar, é orientar, até para poder cobrar. Para poder cobrar a conduta correta, primeiro eu tenho que orientar qual é ela, né? Então, um dos locos onde a gente forja essa parceria é o FOCO, é o Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Pernambuco. Lá eu tenho representantes da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público do Estado de Pernambuco, do Ministério Público Federal, nosso do Ministério Público de Contas, do próprio Tribunal de Contas de Pernambuco, do Ministério Público do Trabalho. Então ali a gente evita muito o retrabalho, porque às vezes eu tenho um determinado contrato, por exemplo, que está sendo investigado por todo mundo. Então, antigamente, eu estava investigando, o Ciro estava investigando, a doutora Roberta estava investigando e estava todo mundo fazendo a mesma coisa sem se falar. Tem então, essa interligação, né? Se perdia tempo, as pessoas não se comunicavam. Então, hoje a gente se une, cada um faz um pedaço e a gente atua em conjunto. Isso tem uma simbologia e uma força maior quando chega para o destinatário, que é o gestor. Porque a gente advertiu, olha, gestor, se você não adotar essa conduta, você pode sofrer consequências na esfera trabalhista, na esfera penal, na esfera administrativa do Tribunal de Contas, na esfera federal. Então, isso a gente ganha muito em efetividade. E o cidadão é o maior beneficiário. Na Operação Literatos que você mencionou, tudo começou com a denúncia que a gente recebeu no Ministério Público de Contas, de um superfaturamento que existia num determinado pregão. Então, a gente pediu o quê? A gente representou o Tribunal de Contas para que os auditores do tribunal verificassem se aquilo procedia. E foi feito um trabalho profundo, percussiente pela auditoria, que fez um relatório e viu, olha, procede, e é maior do que o denunciante falou. E a essa ata que foi criada a partir desse pregão, várias prefeituras aderiram. Então, a coisa pode ser maior do que chegou para a gente. E a gente mandou isso para a Polícia Federal, que tem outros mecanismos de investigação mais sofisticados que nós temos, porque ela pode fazer escuta, ela pode quebrar sigilos. E qual foi o resultado que foi entregue à sociedade? Foi esse das quebras que foram divulgadas aí por vocês, por toda a mídia escrita, televisiva. Então, a sociedade toda ganha. E recentemente também, a gente fala muito dos municípios, né, dos prefeitos, aquele cuidado, né, dos gastos públicos, mas o Ministério Público de Contas e o TCE, obviamente, também está de olho no Estado, no governo do Estado. Recentemente, vocês estavam de olho ali no Fundeb, né, o gasto ali com a educação, que o governo estava tentando pagar os pensionistas. O Ministério Público também está de olho no que o Estado está gastando também. Sim, essa é uma discussão que aqui no Estado existia uma lei que permitia que o Estado usasse recursos ou contabilizasse como gasto com a educação as despesas que ele tinha com os aposentados e com os pensionistas. E sempre, há muito tempo, o Supremo já entendeu que, olha,
a Constituição exige que tanto estados quanto municípios, a cada ano, invista pelo menos 25% de seus recursos, seja daqueles vinculados do Fundeb, como você falou, à educação ou não, com a manutenção e desenvolvimento do ensino, porque a política educacional é uma prioridade do Estado brasileiro, né? Então, em 2020, houve uma emenda constitucional que disse, a partir de agora, ninguém mais pode fazer isso, né? Então, essa lei automaticamente foi revogada, porque a Constituição é o que a gente chama em direito da norma suprema do país, né? Todas as leis têm que estar de acordo com ela, aquelas que não estão automaticamente revogadas. Mas o Tribunal de Contas até entendo que com o objetivo salutar, entendeu que, olha, o Constituinte devia ter dado um prazo aí para a educação, mas a gente, no Ministério Público de Contas, teve outra compreensão, entendendo que esse é o papel do Constituinte. Se ele não deu um prazo para se adequar, não cabe a um órgão de controle dar. Então, nós questionamos essa norma do Tribunal, junto ao Procurador-Geral da República, ele teve essa mesma compreensão, o TCU teve essa mesma compreensão, e isso resultou na ação direta de inconstitucionalidade dessa norma do Tribunal de Contas, e o ministro Barroso, para quem foi distribuída essa DIN, deu uma liminar impedindo que o governo do Estado de Pernambuco continuasse a contabilizar como gasto com a educação essas despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, independente dessa resolução do Tribunal de Contas. Então, isso para mim é mais uma evidência de que o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas são instituições distintas e que podem ter compreensões diferentes sobre temas jurídicos. Os dois são incumbidos do controle externo da administração pública. Nesse caso, eram interpretações jurídicas, direito não é matemática, né? Que 2 mais 2 sempre é 4, então sempre é a tese. Tem um entendimento ali diferente. E não, nós tivemos uma compreensão diferente. Obviamente que a compreensão do tribunal é uma compreensão que merece respeito, né? E foi um processo transparente, que tudo foi posto muito às claras. Nós sempre prezamos por esse convívio harmônico com todas as instituições de controle, porque acho que é assim que deve ser, né? E o importante é isso, é que haja esse convívio respeitoso com a independência de cada um. E que naquilo que haja convergência, que as instituições atuem junto, porque isso dá força à atuação de todas elas. Tá certo. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre o Ministério Público de Contas e também das eleições. A gente volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios deste domingo com a doutora Germana Laureano, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas. A gente debateu aqui muito sobre essa atuação, né, do Ministério Público de Contas, essa parceria com outros órgãos. E aí vem um ano, né, doutora, de eleição, né? E aí tanto o Tribunal de Contas do Estado como o Ministério Público de Contas tem uma atuação muito importante, né, em relação a esses gestores públicos. Sem dúvida. A atuação principal do tribunal nesse processo eleitoral é um encaminhamento à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, da lista dos gestores com contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. Porque, para que isso? Para possibilitar ao Ministério Público Eleitoral a impugnação do registro de candidaturas. Porque uma das causas de inelegibilidade que tem na lei eleitoral é justamente daqueles que tiveram contas julgadas irregulares por ato doloso de improbidade administrativa. Só que todo o entendimento da Justiça Eleitoral é que essa aferição de ser ato doloso de improbidade administrativa seria da Justiça Eleitoral. Então, o que é que o Tribunal de Contas faz e faz com a nossa colaboração no Ministério Público de Contas? Ele elabora uma lista, ele vê quais gestores tiveram contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos e encaminha. Então, sempre é um ano, digamos assim, muito peculiar. Por quê? Porque há muitas denúncias, né? Seja com às vezes denúncias fundadas, às vezes denúncias não fundadas. Até com um objetivo muito político. Exatamente. Né? Então, cabe a nós também ter esse cuidado no tratamento dessas matérias. A gente às vezes recebe denúncias que a gente arquiva de plano, porque nitidamente o fato que é apontado como irregular nem é uma irregularidade. Então, a gente tem esse cuidado de não ser também
usado, um pouco manipulado nesse jogo eleitoral. Isso faz parte do jogo eleitoral, sobretudo no interior, né? Então a gente tem esse cuidado e às vezes também o candidato que está um pouco se valendo disso não sabe que para isso chegar a ter essa repercussão que ele quer eleitoral, vai precisar de um tempo. Porque para que chegue alguém a figurar nessa lista, a decisão do tribunal de julgar as contas irregulares tem que ter se tornado definitiva, que é o que a gente chama de transitar em julgado, ou seja, passar por toda a fase recursal. Isso leva um tempo. Então, dificilmente no próprio ano, por exemplo, agora em 2020, onde a denúncia que chegar agora em fevereiro, quando a gente chegar no prazo, que tem o calendário eleitoral que é divulgado pela Justiça, então geralmente é lá para agosto que a gente encaminha essa lista, vai chegar em agosto e já vai ter uma decisão definitiva do tribunal julgando as contas de alguém, em definitivo, irregulares, a ponto de permitir que a pessoa figure lá na lista. Mas muitas vezes a pessoa está lá figurando, aí ela entra com a ação da Justiça, pedindo para ser excluída por algum fundamento, eventualmente consegue uma liminar e a gente retira. Então, é um ano, digamos, atípico mesmo, porque a gente tem mais essa função. O tribunal teve uma iniciativa muito importante nas últimas eleições de divulgar também essa lista em seu portal, em seu site, na internet. Para o eleitor ter acesso. Né? Para o eleitor ter acesso. Porque eu acho que tem essa não só encaminhar para a Justiça Eleitoral, mas divulgar que está lá para cada um ter a curiosidade, né? Exatamente, ter essa consciência cidadã de, olha, se tem alguém que está com essa pretensão, vamos ver se esse camarada Será que meu candidato está nessa lista? Exato, não tá nessa porque lista? Se ele já foi testado no exercício de um cargo público, vamos ver se ele se ouve bem no manejo dos recursos públicos. Eu acho que é um bom filtro começar daí, porque se ele não se ouve bem, e aí você vai e clica lá, ele está na lista, aí você clica lá, vamos ver por que ele está. Porque é um filtro muito pessoal. Ah, não, eu acho que isso não seria motivo para que eu não confiasse a ele um voto. Mas pode ser que seja. Porque o voto é muito precioso. Eu acho que se cada um tivesse a consciência da importância do voto, que um voto não pode ser trocado por um botijão de gás. Voto não pode ser trocado, né? Por um garrafão de água mineral, porque o voto é um instrumento através do qual a gente pode mudar a realidade. O voto nos iguala a todos. Naquela hora, Dona Maria é igual ao presidente da República. Então, eu acho que essa consciência cidadã, eu acho que ela ainda precisa ser apreendida efetivamente, sabe? As pessoas precisam se empoderar realmente. Eu acho que aí a gente começa a mudar o mundo. Falando em cidadão, o Ministério Público de Contas, ele está de portas abertas, né, para o cidadão. Ele é um órgão que, como o Ministério Público de Pernambuco, ele está de portas abertas para receber denúncias, para receber o cidadão em si. Nós estamos de portas escancaradas. Nós temos vários canais de acesso. Além de estarmos lá fisicamente, apesar da pandemia, nós estamos fisicamente, já voltamos fisicamente, funcionamos na Rua da Aurora, número 885, no 5º andar. Nós recebemos denúncias por e-mail. Qualquer um pode ficar à vontade, hoje todo mundo tem, né, um celular com acesso à internet, então no mpc@tce.pe.gov.br. Então, inclusive anônimas, às vezes a pessoa não se sente à vontade para se identificar. Você pode fazer uma denúncia anônima. Com medo de retaliação, sobretudo quem é do interior. Então, é só pedir no texto do e-mail para que a gente não identifique, porque às vezes a pessoa não se identifica, mas tem medo que a gente identifique o e-mail, né? E através do e-mail ela acabe sendo identificada. Então, a gente tem muito respeito a isso, tem muito cuidado com isso, porque a gente leva muito a sério essa coisa de ser o porta-voz mesmo do cidadão, de ser o advogado da sociedade. Então, a gente está lá realmente para cumprir essa missão. E muitas denúncias começam por aí, né? Por essa, sim, assim, como esse exemplo muitas que investigações começam nessa denúncia. Né? Como a gente falou da Operação Literatos, porque assim, infelizmente, a gente não tem perna, acho que nenhuma instituição pública tem para estar em todos os lugares ao mesmo tempo agora. Então,
Quem sabe onde o recurso público está sendo aplicado ou não está sendo, onde falta o medicamento, onde a merenda não chega, é quem está lá, é quem está vivenciando. Então, a gente conta com essa parceria, com o controle social. O controle social é importantíssimo e vocês da imprensa são fundamentais. Vocês são o braço mais importante do controle social. A gente precisa também muito de vocês, Ciro. A gente se vale muito, inclusive, daquilo que vocês divulgam. Então, acho que sem essa parceria do controle social com o controle institucional, não tem como a gente ter um controle eficaz, sabe? Por isso que uma tecla que a gente bate muito é a transparência, no portais de transparência, porque sem transparência não tem como existir controle, porque sem acesso ao que está acontecendo, sem a divulgação das informações, não tem como ninguém fazer controle. Ninguém faz controle, ninguém controla aquilo que não conhece. Se não tem informação, né? A gente só controla o que a gente conhece. Então, assim, aqui é um clamor, aqui uma exortação de que cada um procure saber o que está acontecendo por perto na sua comunidade, porque o recurso não é do gestor de plantão, o recurso é nosso. A gente paga, cada coisa que a gente compra, a gente paga imposto, está embutido ali o ICMS. Então, acabar com essa ideia de que é de alguém invisível, é de todo mundo. Tá certo. Doutora Germana, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao fim de mais um Poder e Negócios, mas muito obrigado pela conversa e o serviço que a gente deu aqui à população sobre o Ministério Público de Contas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da minha instituição, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, e agradeço também ao serviço que vocês prestam e agradecer aí a parceria com todo mundo que está em casa. Tá certo. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Poder e Negócios. Um ótimo domingo para você e até a próxima semana. Até lá.